Boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de extensão, projeto que leva o nome de Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos e Médios Empresários. A gente está com uma série de aulas que trata-se de uma proposta como modelo de gestão eficiente aos pequenos e médios empresários. Hoje nós temos a nossa 10ª aula, dia 23/10 de 2023, e nós vamos falar um pouquinho sobre alguns cenários que podem mudar a lucratividade de nossa empresa no tema dos custos. Então, a gente tem algumas questões ilustrativas que nos traz algumas reflexões, sobretudo para as pequenas e médias empresas. Aí nós temos aí, pensar e decidir. Como diretor, um gestor, como diretor de fábrica, de uma fábrica de brindes, como que ele poderia melhorar a lucratividade de sua empresa? Isso como urgência. O que fazer para melhorar a lucratividade de uma empresa? Então, aqui a gente tem uma indagação, a gente tem uma questão para tratar. Eu quero maiores lucros, tá dizendo os acionistas, os sócios, aqueles que estão ligados à nossa pequena e média empresa. O que fazer? O que eu poderia fazer para aumentar a minha lucratividade? Essa é a nossa indagação de hoje. Eu acho que todo e qualquer gestor gostaria de ter essa proposta, né? Para aumentar a lucratividade da sua pequena e média empresa no tocante aos custos. Aí a gente tem alguns modelos, alguns exemplos de reflexões. Quem sabe essas reflexões não poderiam ser adotadas nas suas pequenas e médias empresas para que haja uma maior lucratividade. Aí a gente tem um processo simples, produção de lapiseira e produção de caneta, né? A partir desse processo simples, a gente traz alguns números. Por exemplo, eu tenho aqui número, dado, são os dados, os números de lapiseira e caneta. Preço da lapiseira 50 centavos, da caneta 70 centavos, a quantidade produzida 1.000 lapiseiras, 1.000 canetas, material direto eu tenho R$100 lapiseira, 400 caneta, mão de obra direta eu tenho 140 lapiseiras, 60 caneta. Outros dados, os custos indiretos, R$400, levando em consideração caneta e lapiseira. Seguindo. E aqui a gente tem uma planilha que nós vamos descrever os nossos custos, para que haja um entendimento mais preciso do enfoque da aula de hoje. Eu quero solução, cortar produção de lapiseiras. Então, a questão é o seguinte, se eu cortar a produção de das lapiseiras, e deixar só a produção de canetas, isso aumentaria a minha lucratividade? Sim ou não? Então, aqui a gente tem, nós vamos fazer essa simulação para ver isso. Então, se eu cortar a produção das lapiseiras, o que acontece com a minha empresa? Então, veja, hoje nós temos uma produção de lapiseira e caneta, logo, né, temos esses dados. O que nos traz aqui? Qual é a relevância? A relevância seria o valor dos custos fixos. Então, já de antemão, quando eu excluo a produção de um dos meus produtos, eu não vou excluir os custos fixos, porque os custos fixos, eles são fixos. Por isso, eles não serão excluídos junto com a produção da lapiseira. Isso nós vamos ver adiante. Aqui a gente tem um resultado, mantendo a lapiseira, de R$100. R$100 positivo. Se eu cortar a produção de lapiseira, o que acontece? Eu vou ter um resultado de 160 negativo. O que está acontecendo? Vai piorar a minha situação. Quer dizer que a proposta de excluir a produção de lapiseiras não seria viável. Então, nós vamos manter a produção inalterada.
novos números financeiros. E a base de rateio trocada. Então, veja, eu tenho uma base de rateio, que é a mão de obra direta. Se eu trocar essa base de rateio, o que vai acontecer com a minha empresa? São indagações. Vamos lá. Então, nós vamos trocar a base de rateio da mão de obra direta para o material direto. O que isso vai acontecer? O que vai mudar? Né? Basicamente, nós vamos remanejar o custo de um lado para o outro. Né? Isso não vai ter maiores alterações. Qual seria a solução? E agora, o que fazer? Então, a margem de contribuição vai nos trazer uma informação mais precisa desse cenário de hoje, onde eu tenho o custo fixo de R$ 400 reais, né? E logo eu vou ter um resultado de 100. Então, analisar a margem de contribuição seria uma possibilidade. Então, vamos analisar a margem de contribuição, como que ficaria? O que é margem de contribuição? A margem de contribuição seria as receitas, o faturamento, menos os custos variáveis. O que são os custos variáveis aqui nesse cenário? Material direto e mão de obra direta. Então, as receitas, elas advêm desse número, desse cálculo. Aí nós vamos pensando, e aí, qual a solução? Não eliminar nenhum produto? Basicamente, nós vamos manter os produtos, porque se nós eliminarmos a lapiseira, nós vamos ter um cenário ainda pior. Respostas ortodoxas, o que nós temos? Aumento de preços, aumento de quantidade, redução de custos, são possibilidades. Mas o mercado permite, se eu aumentar o preço, eu vou conseguir vender esses produtos? Se eu aumentar a quantidade, eu vou ter clientela suficiente, ou vou só aumentar o estoque? Se eu reduzir os custos, eu vou mexer na qualidade? Então, são indagações, são reflexões. O que eu poderia fazer para manter a minha empresa em plena produção, a mesma qualidade, mantendo meus clientes, cumprindo meus contratos? Outras respostas heterodoxas, né? Como outras respostas heterodoxas, diferentes. Aumenta de mix. Eu posso aumentar o mix, aumentar mais de um produto, colocar o terceiro produto, colocar lapiseira, caneta, borracha, por exemplo. Redução dos custos rateados. Como que nós vamos fazer isso? Economia de escopo. Se eu aumento o mix, eu posso ter uma economia de escopo. Eu posso aproveitar os insumos para mais de um produto. Isso é viável? E eu consigo fazer isso na minha produção, na minha pequena e média empresa? Para pensar, conclusão de análise na fábrica de brindes. Rateio pode ser ilusório? Eu creio que sim, né? O rateio o que é um rateio? Eu fico jogando os custos de um lado para o outro. Mas, na verdade, o meu custo total não vai diminuir. Eu aumento para o lado da caneta ou eu aumento para o lado da lapiseira. Só que meus custos totais, eles não vão diminuir. Eles vão continuar o mesmo. Eu só vou ficar jogando para lá e para cá, né? Não vai haver uma redução no custo total, a questão da mudança da base de rateio. Uma síntese. Processo de tomada de decisões. Rateios dificulta a gestão? Então, tudo isso tem que ser escolhido uma base eficiente para que não ocorra uma camuflagem na minha gestão. Então, a escolha da base de rateio, ela tem que ser muito bem observada. De fundamental importância, para decidir, fuja dos rateios. Quantidade de todos os gastos diretos e evitar ratear. Então, então veja, essa questão de fugir dos rateios é sempre uma incógnita. Há uma possibilidade de diminuir, fugir dos rateios. Eu creio que dentro da possibilidade, dentro do possível, sim.
Mas excluir os rateios, não. O que eu vou fazer com os custos indiretos? O método de custeio, absorção. Então, a absorção, o que ele faz? Ele vai absorver todos os gastos, né? Os custos fixos, custos indiretos, tudo nós vamos calcular dentro do absorção. E os diretos, e o método de custeio variável direto? Esse absorve apenas os gastos variáveis ou diretos. E eu vou ter a margem de contribuição. Então, quando eu estou aplicando o custeio variável, o método de custo variável ou direto, eu estou trabalhando com a margem de contribuição. Então, pode ser uma ferramenta para eu vislumbrar o meu custo fixo. Então, o meu custo fixo é algo que, possivelmente, ele não vai se alterar em função da minha produção. Então, na aula de hoje, nós temos essas dicas, e na próxima aula a gente continua na mesma proposta, na questão da margem de contribuição, a gente fala um pouquinho mais na próxima aula. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, e até a próxima aula.